Michael Burry, o cara que previu a crise de 2008, tá apostando de novo num colapso no mercado. Ele vendeu todas as suas ações do primeiro trimestre desse ano, com uma única exceção. Só que mais do que isso, mais do que ter vendido as ações na sua carteira, ele fez uma posição short, ou seja, ele vendeu a descoberto 6 desses papéis que recentemente ele vendeu. Ou seja, ele tá apostando que vem mais queda por aí. E a gente tá falando aqui da carteira dele do primeiro tri desse ano, que foi um período em que a bolsa norte-americana despencou. Uma guerra comercial que estava começando a despontar no cenário global e um cenário mais pessimista. É a pergunta que fica, será que vem uma crise igual ou pior que a de 2008? Mais do que isso, será que você, investidor, vai ver sua carteira sofrendo por causa disso? E principalmente como se preparar. Montar uma carteira que esteja preparada para crise no futuro. Bom, é isso que o Kevin, planejador financeiro aqui do clube, vai te revelar nesse vídeo, então presta muita atenção no que ele vai falar. Então já deixa o dedo no like e no primeiro link na descrição aqui tem um botão para você agendar uma sessão gratuita de diagnóstico financeiro aqui conosco. Bora pro vídeo! Para entender o que o Michael Burry fez e o que isso pode significar, a gente precisa primeiro entender quem que é esse cara. Você provavelmente já ouviu falar nele. O Michael Burry é aquele investidor que ficou famoso mundialmente por ter previsto a crise imobiliária de 2008. E essa história, inclusive, virou um filme que é A Grande Aposta, que conta justamente a história do Burry e de 3 outros investidores pré-estouro da bolha imobiliária ali em 2008. Mas a capacidade dele de antecipar movimentos do mercado não parou por aí, tá? O Burry também foi um dos primeiros a investir pesado na GameStop antes da alta absurda das ações. A gente tá falando aqui mais de 7.000%, quase 8.000. Ele também apostou em grandes ações da China antes que elas disparassem e teve resultados milionários. Para ser mais preciso, ele investiu na Alibaba, JD.com e Baidu, além de outras que a gente fala mais na frente. E com isso, essas 3 empresas chegaram a representar 65% do portfólio do Burry até o final de setembro, que na época estava avaliado em 83 milhões de dólares, ou praticamente meio bilhão de reais. Mais recentemente, ele também previu o aumento da inflação nos Estados Unidos pós-Covid e olha aqui a mágica. E a notícia é de fevereiro de 2021. Nessa época a inflação estava em 1,7% e nos próximos meses esse número realmente subiu, chegou a 9% em junho de 22. Ou seja, ele tem um histórico de acerto realmente absurdo. Mas aqui está um ponto importante. Nos últimos tempos o Burry esteve em silêncio. Ele não deu entrevistas, não fez posts nas redes sociais e ficou completamente calado. Isso aconteceu depois de uma série de profecias que ele fez que não se concretizaram. Como em 2022, que ele previu uma crise pior do que a de 2008. Para algum tempo depois admitir que estava errado. E a verdade é que ele continua quieto, até demais. Então como que a gente descobre o que ele está fazendo? Como que a gente sabe que ele vendeu tudo? A gente descobre através de um documento que é chamado de Formulário 13F. Para você entender, esse é um formulário que os grandes gestores de fundos dos Estados Unidos são obrigados a preencher e divulgar para a SEC, a CVM de lá a cada trimestre. Nesse formulário eles mostram as posições que ele tem em ações, opções e outras coisas mais. É a única forma transparente de saber onde que eles estão colocando o dinheiro deles. E foi exatamente nesse Formulário 13F, referente ao primeiro trimestre de 2025, que veio a grande surpresa, que gerou esse alarde todo. O Michael Burry vendeu todas as ações, exceto uma única posição. E mais, ele abriu 6 posições apostando contra ações que ele tinha comprado no semestre anterior, incluindo algumas empresas chinesas e uma gigante norte-americana. A verdade é que ele não precisou dar um pio sobre o assunto para causar uma grande comoção no mercado. Porque a pergunta que está pairando agora é essa. Será que o Michael Burry está certo em apostar de novo contra o mercado? A gente está falando de um investidor com um histórico comprovado de visão e que, depois de um período em silêncio, reaparece com um movimento extremamente drástico na carteira. É por isso que é tão importante a gente prestar atenção no que ele fez. Indo além aqui, o que ele vendeu no fim das contas? No último trimestre de 24, o Burry tinha uma carteira avaliada em cerca de 77 milhões de dólares. Nesse período ele estava bastante exposto a algumas empresas chinesas, só que como eu já te adiantei, o relatório 13F mais recente, referente ao primeiro trimestre de 25, trouxe uma mudança drástica. A carteira do Burry encolheu de forma brutal, caindo de 77 milhões de dólares para só 13 milhões. Isso significa que ele praticamente vendeu tudo que tinha. E as vendas foram generalizadas. Ele se desfez das suas participações em Alibaba, JD, Baidu e várias outras posições menores. Mas a coisa não parou na venda, né? Além de vender, o Burry abriu 6 posições de venda ou put options, apostando contra essas mesmas ações que ele vendeu ou contra empresas que ele tinha uma visão positiva anteriormente. Para que tu entenda exatamente como isso funciona, vamos imaginar o seguinte. Eu postei com um amigo sobre o jogo de domingo. Todo mundo acha que o time A vai ganhar, mas eu tô achando que eles vão no mínimo empatar ou até perder. Então eu viro pro meu amigo e digo: seguinte, te pago R$30 agora para garantir o meu direito nessa aposta. Se o time A perder ou empatar, tu me paga 100. Se o time A ganhar, eu não ganho nada e fico só com o prejuízo do que eu te paguei para apostar. Meu amigo topa, eu pago os R$30 para garantir esse direito.
Chega o dia do jogo, se o time A perde ou empata, eu ganho R$100 do meu amigo, tiro os 30 que eu paguei para apostar e fico com 70 de lucro. Se o time A ganha, eu perdi só os 30 que eu paguei para entrar na aposta. Simples assim. No mercado de ações, comprar uma put é mais ou menos isso. Tu paga um valor agora para garantir o direito de ganhar se a ação cair. Se ela cair mesmo, tu lucra. Se ela não cair, tu perde só o valor que gastou para ter esse direito. Foi isso que o Burry fez. Ele apostou contra a Alibaba, JD, PJD, Baidu, Trip.com, que é mais uma empresa chinesa, e a grande surpresa, a Nvidia. Ou seja, o Burry não só saiu do jogo dessas empresas, mas ele está de forma ativa apostando que elas vão cair. Das 6 posições de venda que ele abriu, 4 são de empresas chinesas. E uma delas é uma Big Tech americana, que é queridinha de muito investidor. E aí, ouvindo isso, abre algumas abas na nossa cabeça. Dá para se perguntar, primeiro, por que o Burry está apostando contra a China? Segundo, por que ele também está apostando contra uma das grandes dos Estados Unidos? E terceiro, depois de vender tudo e apostar contra, qual é a ação que ele manteve no portfólio? Eu vou te dar todas as respostas nesse vídeo, uma coisa de cada vez. Principalmente porque o que a gente observa é que o Burry está enxergando alguma coisa que a maioria não está enxergando. E aí, apesar de ele ser um grande investidor, o que esse cara faz na média é criar um sistema que deixa ele sempre lucrar com as altas para vender. E além disso, ele comprou essas Big Tech chinesas na baixa. Só que é claro que nós, meros mortais, que não temos um filme contando a história da nossa vida, não temos essa pompa toda para ficar apostando contra ou a favor do mercado. Por outro lado, tem um truque que a gente oferece para quem investe conosco, que sistematiza esse tipo de decisão e nos faz sempre comprar na baixa para vender na alta. A gente chama isso de sistema de alocação estratégica, que é basicamente desenhar a carteira ideal do cara e aí tentar manter ela sempre dentro das mesmas proporções. Isso significa necessariamente vender quando cresce na alta e comprar quando cai na baixa. Vou te mostrar um exemplo prático bem brevemente. Essa no centro é a carteira real de um cliente nosso e do lado o alvo dele. A carteira está bem alinhada, provavelmente teve um rebalanceamento recente, mas o que a gente observa é que a fatia de ações brasileiras, por exemplo, está um pouco acima do alvo, o que significa que é possível que em breve seja necessário vender um pouco de Brasil para comprar um pouco dos Estados Unidos. Ou então seja necessário colocar mais dinheiro em ações dos Estados Unidos para equiparar até que a carteira esteja 100% alinhada. Mesma coisa com outras classes de ativos. Prefixado está abaixo do alvo, FIIs está praticamente 100% e por aí vai. E por que fazer isso? Porque investir assim fez esse cara que investe com a gente desde 2018 ter uma performance muito acima do mercado. Muito acima, inclusive, da inflação e do CDI do período. Isso que a gente está falando de uma janela temporal de 7 anos, sendo que esse investidor foca no longuíssimo prazo lá para a aposentadoria dele. E por que eu estou te contando tudo isso? Para te mostrar que tu não precisa ser um grande guru para sempre saber o que fazer com os investimentos. Na verdade, tudo que tu precisa é ter clareza sobre como a tua carteira precisa ser. E aí é claro que em um vídeo eu não tenho como te dizer como que a tua carteira deveria ser, mas eu posso te fornecer a possibilidade de ter a segunda opinião de um especialista para montar um plano de investimento sob medida. Uma hora na agenda de um profissional certificado e premiado da maior consultoria do Sul e uma das melhores do Brasil. É isso que eu estou te oferecendo. Só que claro que a gente não tem agenda para todo mundo. Então aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela ou clica no primeiro link da descrição. Tem um formulário, leva uns 30 segundos para preencher, aguarda o nosso contato. Se você for selecionado, a gente vai entrar em contato com você para agendar uma reunião com um dos nossos consultores. Vamos além agora, né? Vamos entender por que ele vendeu as ações chinesas. Quais que foram os motivos por trás de uma mudança absurdamente radical que nem essa? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para a linha do tempo mais recente. Mais especificamente, vamos olhar para o primeiro trimestre de 2025. Depois de se expor ao mercado chinês em um período pré-alta, que começou ali por setembro para Alibaba e JD, no início de 2025 a coisa começa a mudar. As tensões comerciais entre Estados Unidos e China se intensificam e a gente vê um aumento significativo nas tarifas impostas dos dois lados. Essa escalada não é só política, tá? Ela tem um impacto direto e imediato no ambiente de negócio global. O período é marcado por essa guerra comercial de tarifas. O cenário de incerteza aumenta bastante e as empresas que dependem de cadeia de suprimento global, como as chinesas, começam a sentir um peso. Isso faz com que a bolsa da China sofra com volatilidade, incluindo 2 quedas fortes nos últimos 6 meses. Nisso, as ações de empresas como Alibaba, JD e Baidu, que estavam na carteira do Burry, começam a mostrar sinais de fraqueza e em alguns momentos tiveram quedas significativas. É bem provável que ele tenha se desfeito dessas posições antes das maiores quedas, mas a decisão de vender já mostrava a preocupação dele com o cenário. Dá uma olhada, todas essas três nos últimos 3 meses caíram forte. E essa queda se reflete não só na venda, mas na aposta contra do Burry. Para ele, aparentemente, a gente pode entender que o risco geopolítico passou a ser um fator preponderante, mudando a tese de investimento inicial. Ou seja, ele acredita que essa guerra comercial enfraquece o lado da China e por isso o que antes era uma aposta de lucro, coisa que ele provavelmente realizou, já que ele comprou na baixa para vender na alta, virou uma aposta contrária. E agora o que mais surpreende nesse momento é a aposta contra a Nvidia. E aí, para te trazer um contexto, a Nvidia é uma empresa americana, líder no desenvolvimento de processadores e tecnologias especificamente para inteligência artificial. No contexto dos investimentos, essas ações são vistas como uma das mais valorizadas da bolsa,
por causa do forte crescimento impulsionado pela demanda por inteligência artificial, data centers e jogos digitais. E tá aí a prova, a gente está falando de mais de 1.600% de valorização em 5 anos. Mas mesmo assim o Burry decidiu apostar contra. Por quê? Claro que a gente não tem uma resposta dele, porque como eu já te disse, ele anda em silêncio, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode supor. A primeira delas é o fato de os Estados Unidos também estar enfrentando um problemaço na economia de lá. Isso inclusive é um fator determinante para a ação que ele decidiu manter em carteira, mas eu já vou entrar aqui logo mais. O que está acontecendo é que os juros por lá também estão altos e não tem corte faz tempo. E já tem muita gente falando em recessão norte-americana para te resumir uma história longa. E aqui só um adendo, se esse tipo de notícia te preocupa, o Clube do Valor tem um e-book completo que te ensina sempre a se preparar para investir durante crise. Estou te mostrando ele aí na tela, mas o link para download está aqui na descrição e é 100% gratuito. Agora voltando à Nvidia. Apesar do boom de inteligência artificial, o Burry pode ter enxergado um risco de supervalorização ou uma correção iminente no setor de tecnologia, especialmente nesse contexto crítico da economia. O que nos faz pensar que ele pode estar apostando que o crescimento da Nvidia já está no preço, ou que tem fatores que podem frear uma ascensão meteórica. E a verdade é que, de novo, ele pode ter estado certo, porque apesar do crescimento de quase 30% no último ano, os últimos 6 meses representaram quedas de 8% para a Nvidia. Nisso dá para entender que o Michael Burry não vê essas empresas como negócios ruins em si. O que ele viu foi, talvez, uma mudança fundamental no ambiente macroeconômico e geopolítico que tornou o investimento nelas muito mais arriscado do que ele esperava. Como se ele estivesse dizendo, pô, o jogo mudou, as minhas antigas apostas não fazem mais sentido nesse novo tabuleiro. Só que enquanto ele está apostando contra a grande empresa de tech dos Estados Unidos, ele continua acreditando em um outro nicho, e por isso que ele manteve só uma ação na carteira. Qual e por quê? A aposta dele parece seguir a teoria do Lipstick Index, ou índice do batom. Essa teoria diz que em tempos de crise ou recessão econômica, quando as pessoas não conseguem fazer grandes compras, como um carro novo ou uma viagem cara, elas tendem a se permitir pequenos luxos, como um batom ou outro cosmético. É uma forma de indulgência mais acessível. O Burry pode estar apostando em um possível retorno da ação a partir da recuperação dos negócios, acreditando que mesmo em um cenário de possível recessão, o consumidor buscaria esses pequenos prazeres. Além disso, a estratégia dele com a ação que ele decidiu manter parece ser um clássico cigar butt investment, que foi popularizado pelo gigante Benjamin Graham para indicar compras de ações muito descontadas. Na prática, significa aquela última tragada no cigarro. Ou seja, pode ser que aqui o Burry tenha comprado essas ações porque acredita que ela ainda tem um valor residual e pode ter um último movimento de valorização por vir. Até porque a ação que ele comprou nesse início do ano tem sofrido muito. Nos últimos anos caiu 65%, no último ano caiu 40%, nos últimos 6 meses despencou mais de 15%. E aí, apesar de essa alta ainda não ter chego, é isso que o Michael espera acontecer. De fato, a situação não é boa. A verdade é que essa empresa muito provavelmente vai precisar cortar cerca de 7 mil funcionários devido a uma forte queda nas vendas. E o motivo também está diretamente ligado às taxas do Trump. Esse movimento fez com que a empresa registrasse um prejuízo de 650 milhões de dólares antes dos impostos no período de 3 meses, até 31 de dezembro do ano passado. O prejuízo aconteceu porque as pessoas gastaram menos em produtos da empresa na China, na Coreia e nos aeroportos da Ásia, que resultou numa queda de 6% em vendas. Com tudo isso, a ação sofreu o pênalti, que provavelmente significa, na visão de Burry, que ela estaria barata. E aí, que ação é essa? A resposta é Estée Lauder. A Estée Lauder é uma empresa grande do setor de cosméticos, dona de marcas como a MAC, Clinique, entre outras, e é a atual aposta do Burry. E aí, ouvindo tudo isso que eu te falei até agora, pode estar te perguntando, pô, o que essa movimentação toda quer dizer? No resumo, o cara vendeu ações chinesas, vendeu a grandona nos Estados Unidos e apostou uma ação meia boca voltada para o mercado de beleza. Uma conclusão simples, pode pensar, pô, vou vender minhas ações nos Estados Unidos, apostar baixo em mercados como esses e focar no que está aqui no Brasil. Até porque o S&P 500 está caindo nos últimos 6 meses, enquanto a Bolsa Brasileira voltou a subir no mesmo período. Só que a verdade é que pensar assim é seguir a manada. E o que dá para tirar de conclusão dessa loucura toda do Burry é que tu precisa ir contra o que a maioria está fazendo. Claro que o cara foi ao extremo e não é o que a gente faz com a carteira dos nossos clientes. Mas dá sim para investir com segurança sem seguir a manada. O maior exemplo do que eu tô te falando e que muitos poderiam pensar que era loucura na época é isso aqui. Quero te explicar por que a gente está vendendo ações norte-americanas. Se você pegar um gráfico do S&P 500 e ver que ele não para de subir, talvez você pense, olha, Ramiro tá achando que tá caro, o pessoal do clube tá achando que tá caro. É isso? Não, não é isso. Na verdade, a partir do momento que a gente tem uma carteira desenhada, uma alocação-alvo, o que a gente vai fazer a cada trimestre? A gente vai vender um pouco daquela classe de ativos que está com peso superior ao alvo para comprar classes de ativos com peso inferior ao alvo. Então vamos lá. O que está na tela é uma carteira ideal, que é a minha carteira de longo prazo, a carteira do Ramiro, 100%
70% renda variável, 1/3 ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários. Essa carteira teve uma boa performance aí nos últimos anos, bem superior ao Ibovespa, e o fato é que essa performance teve bastante contribuição das ações norte-americanas, que inclusive foi a classe de ativos que mais subiu no ano passado. Não à toa, minha carteira no final de dezembro estava com 36% de peso em ações norte-americanas, é bem superior aos 33%. Então qual é o plano aqui com a minha carteira? É usar novos aportes meus, investimentos meus nela, para comprar ações e fundos imobiliários. E se eu não tivesse fazendo aportes, que nem todos os clientes nossos fazem aportes todos os meses, a lógica seria vender um pouco de ações norte-americanas, algo que a gente está fazendo em algumas carteiras aqui, para comprar as demais classes de ativos. Esse é um vídeo de 4 meses atrás, ou seja, quando a gente estava falando sobre termos vendido bolsa norte-americana, ela ainda estava nas máximas. Só que o detalhe é que nós não vendemos porque sabemos prever o mercado, mas sim porque temos um sistema que nos diz exatamente como e quando vender na alta para comprar na baixa. Até porque se o investidor se guiar por notícias que falam que a economia dos Estados Unidos vai entrar em recessão, que os juros estão muito altos, que o negócio é renda fixa, ele necessariamente vai acabar sempre comprando na alta para vender na baixa. Por outro lado, se ele se guiar pela estratégia de rebalanceamentos sistematizados, vai sempre comprar na baixa para vender na alta e manter uma carteira funcional. Logo, o que você, investidor, precisa ter em mente é isso aqui. As oscilações do mercado sempre vão parecer relevantes no curto prazo. E os alarmismos causados por essas grandes movimentações de grandes investidores sempre vão assustar. Mas olhando um espectro de tempo mais longo, isso não vai passar de ruído. Por isso que tu precisa fazer é seguir aportando, rebalancear a tua carteira, continuar se expondo a todas as classes de ativos que fazem sentido para a tua realidade e continuar seguindo a estratégia. E aí, se tu quer conhecer as 3 mudanças que tu precisa fazer na tua carteira para sempre saber o que fazer nessas horas e sempre ter clareza da hora de comprar ou vender um ativo, na próxima terça-feira às 19h o Ramiro vai te dar uma aula que te ensina essa técnica que tem o potencial de dobrar o retorno dos investidores. E é assim que se fica preparado para momentos turbulentos no mercado financeiro. Agora me conta aqui nos comentários, o que tu achou dessa movimentação toda do Michael Burry? Tu acha mesmo que é o prenúncio de crise? Tá com medo do mercado? Tá vendendo tudo que tem? Aproveita já e clica no primeiro link da descrição para concorrer a uma das vagas gratuitas para montar um diagnóstico financeiro personalizado. E se tu quiser continuar aprendendo com a gente aqui no YouTube, clica aqui para assistir esse vídeo que não está disponível para quem pesquisa por ele. O único jeito de ter acesso é por esse link aqui do lado que a gente te ensina a estratégia que pode te fazer sair na frente de 99% dos investidores. Grande abraço e até mais!